Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso querido apartamento. Gente, hoje o vídeo tá bem bacana de se conferir. A gente vai estar transformando um espaço aqui da nossa casa. É o corredor que dá acesso à porta do quarto, dos quartos, aliás, e o banheiro. Tá, a gente vai fazer aqui naquele cantinho um barzinho, meio bistrô, meio barzinho. Então a gente vai fazer uma arte na parede atrás para poder ficar mais harmonioso. Nos inspiramos numa arte que eu vou estar colocando aqui em algum lugar aqui da tela para vocês conferir, para ver como que vai ficar o resultado depois. E queria comentar que a gente gastou por volta de R$ 30 para fazer esse trabalho. Vou mostrar um pouquinho os materiais aqui que a gente vai utilizar. Então, usamos uma latinha de tinta de 900 ml, eu não estou mostrando a marca aqui porque você pode usar a marca da sua preferência, tanto faz. Ela é branca fosca, o importante é que seja branco fosco. Pintamos a parede de branco para poder depois fazer a arte em cima. E usamos a mesma tinta para misturar com as bisnagas de cor para poder dar a tonalidade da arte em cima. Vou pegar aqui a bisnaga para vocês verem, ó. A bisnaga eu vou estar mostrando porque eu acho que essa daqui é uma das marcas que mais dá o ponto de coloração. Eu gosto bastante da xadrezinho. Ela é o vermelho, xadrez vermelho. A gente usou bem pouquinho dessa daqui, mas eu vou estar explicando. E a cor que a gente utilizou mais foi essa daqui, que é a cor ocre da xadrez também, que é estilo marronzinho, que é para dar a tonalidade dos tijolinhos da parede. Tá certo? Então, bora lá começar. A gente tá pintando o lugar aqui que vai ser a cristaleira. Daí ela fica aqui nesse corredor. Já tá, o móvel já vai vir. E a gente tá passando uma mão de branco primeiro pra tampar a sujeira da parede, porque a gente nunca mexeu nesse canto. Então, ó, tá ficando assim, a gente vai pintar de branco por enquanto. E depois a gente vai vir com outras gracinhas por cima. E a gente vai mostrando como que vai ficar o antes e o depois. Lembrar que já foi lixada a parede e limpada um pouco também, mas já foi lixada a parede antes, pra não ficar com nenhuma imperfeição. A gente misturou tinta branca aqui e colocou uma bisnaguinha marrom, ficou mais ou menos dessa cor. Eu esqueci de filmar antes, então tô filmando agora. Ficou, ó, essa marronzinha aqui, dessa tampinha aqui, mais ou menos, xadrezinho. Ficou dessa cor, mais ou menos assim, ó, igual terra. E esse vermelho aqui é o que eu tô colocando, a bisnaguinha vermelha, ó, tampinha, pra poder dar um tonzinho de terra, é bem pouquinho do vermelho. Pra dar um tonzinho de terra pra ficar parecido o tom dos tijolinhos da parede. Eu fui colocando a olho, misturando no branco e vendo um tom que fosse ficar bonito. É mais do marronzinho do que do vermelho. O vermelho é só pra dar uma escurecida na tonalidade. E ficou mais ou menos assim, ó. Dessa corzinha. E aí a gente vai estar fazendo os desenhos. Então, essa parede a gente passou 2 mãos de tinta branca e ela já era branquinha, só pra cobrir um pouco a sujeira, porque o branco não vai aparecer muito, por conta do desenho que vai ficar em cima. A gente vai usar, segundo o tutorial que eu vi no próprio YouTube, essas buchinhas de lavar louça mesmo. Eu colei 2 com cola quente, coloquei uns palitos de dente no meio pra dar uma resistência. E aí a gente vai passar a tinta aqui e vamos colocando ela pra ficar como se fosse tijolinhos na parede. Essa parede ela tá assim porque faz muito tempo que a gente não mexe com tinta, decoração nem nada. Então a gente tá vendo isso agora. E também como a gente decidiu colocar o móvel agora, coisa que a gente tava planejando, não tinha dado ainda. Ela tá até sem um rodapé, que a gente ia fazer um móvel planejado, mas foi mudando os planos. E acabamos fazendo um móvel de pezinho mesmo. Então a gente vai colocar o rodapé de madeira para poder tampar toda essa parte feia aqui.
e fazer a pintura, pra ficar um destaque quando colocar o móvel e ficar bem bacana. Então o que que eu fiz? No caso, o certo era eu ter uma bandejinha dessa maior, porque eu ia afogar a buchinha aqui e dar uma espremida nela, pra poder tirar o excesso de tinta. Mas como eu não tenho, coloquei aqui no papel, passei o rolinho com tinta e dei uma espremidinha aqui na sacola pra tirar o excesso. E aqui eu vou tipo carimbando a parede. Aê. Ficou bom. Gente, então para poder fazer um distanciamento que seria do cimento da parede, eu vou usar a distância mais ou menos de um dedo. Ele não precisa ficar muito certinho porque a intenção é ficar meio industrial mesmo. Então aqui ó, um dedo e eu vou tentar pôr certinho. Se não ficar muito reto, tudo bem, que é pra dar a impressão de uma parede um pouco destruída mesmo. Vocês vão entender melhor quando tiver o móvel aqui, o estilo do móvel, o porquê dessa parede. Ou quando tiver meio tudo pronto também, né? A parede inteira. Quando tiver tudo pronto, a parede toda. Eu tô apertando bem porque a bucha suga. Então, se eu tirar rápido e ficar bem fraquinho, não fica parecido com o outro que eu já fiz. Já ficou. Ficou até mais forte. É, ficou mais forte. Mas tudo bem. Aí, gente, pra poder ficar o mais parecido com um tijolo possível, a gente sempre tem que lembrar do espaço do cimento do tijolo. Então eu coloquei aqui uma distância de um dedo, um pro outro, e eu vou colocar também aqui, ó, pra poder quando vir embaixo ficar o espaço de como se fosse o cimento que junta os tijolos. Ó, um dedo de distância, mais ou menos, pode ser ao olho mesmo, pra ficar o mais industrial possível. E ó, eu fiz uma camada, deixei a bordinha lá pra poder vir com a metade da bucha, e aqui eu vou colocar entre esses dois tijolos, bem no meio, aqui, pra poder dar a sensação de que é uma parede. E aqui no finalzinho, depois eu vou vir com a metade da bucha também, pra ficar meio tijolinho, tijolinhos inteiro. E assim vai intercalando. Gente, esse vídeo vai ficar com um pouquinho de corte entre uma cena e outra, porque eu preciso sempre de um ajudante pra tá molhando a bucha pra mim. Dá pra fazer sozinho, mas vai ficar um sobe e desce na escada. Então, a gente tá cortando pra poder conseguir molhar a buchinha lá embaixo, tá? Mas, ó. E aí fica legal fazer uns mais escuros, outros mais claros. Vai intercalando de acordo com o seu gosto. Então, gente, assim, vai ter lugar que vai caber ele inteiro, vai ter lugar que não vai caber, você deixa pra depois vir com os meios tijolinhos. E aí ele vai ficando assim, ó, nesse sentido de parede mesmo. Aqui vai ser um cantinho que vai ser de bebida, é uma cristaleira, mas eu pretendo colocar bebida, fazer um barzinho. E depois pra frente eu vou acabar colocando um aparadorzinho, um bistrô, alguma coisa do tipo, pra poder fazer o preparo da bebida ali em cima. Então, essa área aqui é pra ficar bem com cara de antigo mesmo. É um pouquinho diferente do resto da casa, eu quero que fique bem com cara de antigo. Então, a gente vai continuar aqui e vamos ver como vai ficar. Não tem tinta.
pessoal, a gente tá continuando aqui a paredinha, só que hoje a gente vai colocar os rodapé, colar os rodapé. Eu já peguei as medidas já coloquei ali, já peguei as medidas, fiz as marcações e já fiz os cortes. Inclusive aquele ali, a gente já colou já. A gente tá colando com um rejunte, tá? Mas não é o certo. Esses rodapés aqui, ele tem uma cola especial, um tubo especial. E esses rodapés aqui tem uma curiosidadezinha neles, que ele tem esses meios aqui, ó, no meio dele aqui, que é para passar conduíte de fio, para caso você queira colocar um batentezinho que vai uma tomada ou algo do tipo, é para isso que serve. E também para ficar mais fácil de colar, tá? Então a gente falta colar esse daqui agora, aí a gente já vai colocar. Lembrando, pessoal, que esses rodapés são de MDF e eles têm 7 centímetros. Ele segue o padrão do resto da casa. É que sobrou da nossa reforma porque a gente não ia fazer essa parede assim, né? Então a gente deixou guardado para caso se precisasse trocar algum T, né? E foi muito bom porque a gente acabou usando aqui. Pessoal, a gente também não comprou essa cola que eu falei que é própria para rodapé, porque não compensava. Como é só um pedacinho, por isso que a gente colocou o rejunte mesmo. Porque é muito pequeno o espaço e realmente é um tubo grande. A gente não achou um tubo pequeno para só fazer isso aqui. É só aqueles grandes que para a casa inteira, então não compensava. E outra coisa que eu esqueci de falar, eu cortei aqui o rodapé sobrando um espacinho, tá vendo? Faltando um pedacinho, porque eu ia complementar, como para não ficar essa coisinha estranha aqui, de ficar o final do rodapé, eu cortei um pedacinho restante da sobra, para exatamente colar no final aqui, ó, e ficar somente uma lateralzinha aqui, depois a gente pinta de branco para não ficar estranho, tá vendo? Aí pelo menos como é de frente, aí aqui fica mais visível que é o final do rodapé. Isso. Isso é também uma gambiarra, vamos dizer assim. Porque o certo seria fazer assim, ó, o corte em 45 graus para poder encontrar uma ponta com a outra. Toda a casa é feita assim, mas como esse daqui foi um serviço feito depois... E a gente não ia fazer essa... Que já tinha essa cantoneira aqui, olha, e tudo impedia o corte aqui no final do rodapé, e a gente fez essa adaptação. O certo mesmo seria não ter essa partezinha aqui, e a gente entrar com o rodapé aqui e fazer um corte em 45 graus aqui, ó, mais ou menos. E entrar com esse rodapé também aqui. Só que como tem essa barrinha aqui, não tem como a gente já tirar, que é só a partezinha que tá meio mole aqui, ó. O restante inteiro tá meio chumbado. E tem também uma outra parte de cimento aqui embaixo que a gente não consegue tirar. Então a gente vai fazer assim, pra ficar... É meio que adaptativo, né? Aí pessoal, a gente já terminou de colar aqui, ó. A gente já colou com gosto, ficou bem firme, tá? Ficou bem firme já. Agora a gente só esperar realmente dar uma secada mesmo. E amanhã a gente vai dar uma passadinha de tinta aqui, ó. Porque o rejunte que a gente tinha aqui guardado era cinza. Então a gente vai precisar pintar um pouco de branco, né? Para não ficar esses cinzas. Terminar aqui. Eu já colei já a pontinha aqui já. Falta só pintar as laterais de branco. E também a parte de cima do rodapé de branco. E só, praticamente. Depois fazer a tomada. Aí tá pronto. Aí é só esperar o móvelzinho chegar. Que a gente vai colocar uma cristaleira aqui. Aí acho que é só. Então eu vou mostrar como ficou finalizado aqui o rodapé. Olha, ele tem esse desenho bonito no meio, ele é cavado. Existem vários modelos. Não reparem o chão que tá com tinta que foi da pintura da parede. A gente vai limpar tudo. Vamos lixar essa massa do rejunte que ficou na parede e pintar. Essa tomada, ela vai ser para o móvel, porque ele vem uma luzinha. Então a gente vai puxar o ponto aqui do fio pro móvel. A gente já imaginava fazer dessa forma o planejado, mas agora é um móvel de loja mesmo, não vai ser mais planejado. E também ia ter essa luzinha, por isso que a gente já tinha deixado desde o início da construção a fiação para fazer isso. E também a gente vai ter que fazer os retoques da tinta dos tijolinhos.
Que aqui também, ó, pode ver que aqui a gente deu uma escorrida de tinta, daí juntou, né, os tijolinhos, só aqui e também outros pontos que ficaram, tipo lá em cima. Foram também. poucos os pontos, dá pra resolver com uma lixa. Uma lixinha. É só lixar que volta a ficar branco. Com uns 3 pontinhos mais ou menos só. Mas o resultado tá ficando bem legal. Ó, tem a luzinha aqui também de LED no corredor. Que esse é o corredor que liga os quartos com a sala e o banheiro. Então, a gente vai mostrando aqui o passo a passo como tá ficando esse cantinho. Gente, olha só o resultado dessa parede. Ficou um mimo, um chuchu. Ó como tá. Que legal o efeito que deu de tijolinho. Falta só o acabamento na parte do rodapé ali, que a gente ainda vai completar com mais massa. E vamos pintar de branco para não ficar esse cinza. E vocês vão conferir isso junto com a montagem e a organização da cristaleira, que é para estar chegando na semana que vem. Então esse é o resultado da nossa parede maravilhosa de tijolinho. Se você gostou, curte, compartilhe esse canal com seus amigos, se inscreva e ative o sininho. Um beijo no coração!